Terça, 9 de julho, verso para memorizar. Jesus lhe disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos 1,17. Mais do ministério sabático. Pergunta 3. Leia Marcos 1, 29 a 34. Como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender desse relato? Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até lá, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, e então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e a ajudou a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes Jesus é apresentado curando alguém com um toque, embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciaria um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou o sofrimento dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ellen White, o desejado de todas as nações. Páginas 197 e 198.